Shalom, querido, como você está? Está bem? Eu espero que sim. Hoje nós passamos a compartilhar o capítulo 6, que da mesma forma como o capítulo 5, eu vou dividir em duas partes. Ele também é um capítulo extenso e ele é a segunda ferramenta que os autores vão compartilhar. A ferramenta dar permissão. Nós estamos lendo Formando Heróis, de Dave Ferguson e Warren Bird. Vamos lá, grande ideia. A prática de dar permissão é uma mudança de ver o que Deus pode fazer por meio da minha própria liderança, para ver o que Deus pode fazer por meio de outros líderes. A doação de permissões requer que aprendamos a liderar como um sim, usando ferramentas simples como as conversas EV-EV. Crescendo do lado oeste de San Antônio, eu acreditava em Deus, o Deus do futebol, disse a Dervin Gray, o pastor fundador de Transformation Church nos arredores de Charlotte, Carolina do Norte. O jogo foi o meu ingresso para uma vida cheia de violência, vício, abuso e caos. Mas foram necessários 2 formadores de heróis, um treinador de futebol americano e um companheiro de equipe apelidado de Naked Preacher, pregador nu, para dar a permissão da qual ele precisava para acessar o ticket. Os melhores líderes olham para a alma de uma pessoa e dizem: eu vejo que você poderia ser, e meu papel é tirar isso de você. Dervin Ray. Seu treinador principal era G.W. Rutledge, lendário no futebol americano no Texas. Uma razão pela qual Rutledge era um treinador famoso é porque ele foi capaz de ajudar os jovens a acreditarem em si mesmo, dando-lhes permissão para ter sucesso quando viram muito pouco disso em outras áreas de suas vidas. Dervin me disse: o treinador viu em mim o que eu não vi. É o que os melhores líderes fazem. Eles olham para a alma de uma pessoa e dizem: eu vejo que você poderia ser, e o meu papel é tirar isso de você. Foi esse treinador que não apenas transformou Dervin em um jogador de futebol de destaque, mas também o ajudou a visualizar sua saída de uma vizinhança ruim e de um ambiente familiar desafiador. Dervin acredita que o treinador o ajudou a imaginar um futuro melhor. Eu era um dos únicos homens de minha família que não tinha sido preso, que não tinha problemas com drogas, que não tinha um filho fora do casamento e que não havia abandonado a escola no ensino médio, disse Dervin. Dervin teve um desempenho tão bom no ensino médio que ganhou uma bolsa na faculdade para jogar futebol americano, sendo recrutado pelo Indiana Colts para jogar na defesa. Eu tinha conseguido, foi muito bom, fui muito bem sucedido e o futebol profissional tornou-se meu Deus, diz ele. Então ele conheceu Steve Grant. Grant, um linebacker, jogador de defesa do Colts, tomava banho, enrolava uma toalha na cintura, pegava a Bíblia e perguntava aos que estavam no vestiário: vocês conhecem Jesus? Como a maioria no vestiário, Dervin riu. Mas nos próximos anos, ele viu que Grant não apenas pregava sua fé, mas também a vivia. Foi aquele pregador nu que levou Dervin à fé. Alguns anos depois, as contusões pressionaram Dervin a se aposentar na NFL e o seu corpo desistiu de jogar um jogo tão brutal. Nesse ponto, ele diz: eu estava despojado de tudo que achava que me dava sentido. Não fiquei com nada, mesmo que aparentemente tivesse tudo. Foi lembrando o encorajamento do seu treinador do ensino médio e a fé dada a ele por um pregador nu que Dervin encontrou um novo sonho para a sua vida. Tudo levou Dervin
e a esposa a começarem a Transformation Church, a Igreja da Transformação, uma notável congregação multiétnica. Dervin não apenas é o pastor principal, ele também é o principal doador de permissão. Assim como os outros lhe deram permissão e encorajamento para ir além dos seus sonhos mais loucos, ele inspira e encoraja as pessoas da sua igreja a superarem os delas. Se você visitasse a Transformation Church, ficaria impressionado com a quantidade de membros voluntários que ocuparam cargos de liderança na igreja ou na comunidade, onde ainda que plantaram outras igrejas. As pessoas em nossos próprios grupos, ministérios, igrejas, estão cheias de Dervin Grace, todos em diferentes estágios, desde aqueles que lutam para encontrar esperança na vida, até aqueles que estão no topo dos seus jogos. Pergunte a si mesmo, como posso afirmá-las? E dar-lhes permissão para ir muito além dos seus sonhos. Então deixe-me compartilhar com você algumas histórias poderosas sobre o que a permissão pode fazer, além de uma ferramenta muito prática que você poderá usar para se tornar um doador de permissão mais forte. A figura 6.1, passando no seu vídeo agora, mostra como a permissão se encaixa na sequência das 5 práticas centrais de um criador de heróis. Jesus deu a sua autoridade para você. Quando Jesus disse a alguns pescadores não escolarizados, siga-me e eu os farei pescadores de homens, Mateus 4,19, ele fez uma incrível declaração de permissão. Ele não disse siga-me e observe o que Deus pode fazer por intermédio da minha própria liderança. Embora eles certamente o fizeram, certamente eles observavam a Jesus. Ele disse com efeito, siga-me, porque Deus vai trabalhar com alguns líderes além de mim, cada um de vocês. Para um rabino respeitado, olhar nos olhos desse grupo de trabalhadores e dizer, eu vejo algo especial em você, foi alucinante e mudou a vida. Essa não foi apenas uma mensagem de recrutamento de um dia, não. Jesus começou seu ministério com isso, praticou durante todo o seu ministério e terminou seu ministério terreno com ele. Como? Você pode imaginar um pastor sênior reunindo todos na equipe dizendo, você sabe que eu sou o chefe, eu tenho autoridade, agora estou dando tudo a você, vá lá e cumpra a missão. Isso parece ser exatamente o que Jesus fez. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. João 20, 21. Além disso, em uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, a grande comissão, Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em essência, Jesus olha para os seus aprendizes e diz, ei pessoal, eu tenho toda a autoridade, agora eu estou lhes dando acesso a ela. Então vão espalhar as boas notícias em todos os lugares. Fale sobre dar permissão. Alguém poderia esperar por um líder que dê mais permissões? Desde o primeiro dia até o último, Jesus praticou o que ensinou. Quantas vezes em seu ministério Jesus é modelo de dar permissão? Apenas 3 exemplos. Vocês os alimentam. Marcos 6, 30, 44. Você tenta expulsar demônios. Mateus 17, 14 a 21. Você sai e compartilha o evangelho. Lucas 10, 1 a 3. Não, obrigado. Estamos todos prontos. Tal permissão de alta confiança não acontece rotineiramente, mas deveria. Growing Young, jovem em crescimento, um recente estudo sobre a geração Y e a igreja,
com o subtítulo de Six Essential Strategies to Help Young People Discover and Love Your Church, 6 estratégias essenciais para ajudar os jovens a descobrirem e amar sua igreja, diz que quanto mais você dá permissão aos jovens da geração Y, entre gadolhes, as chaves de tudo, desde a igreja até a máquina de refrigerante, passando pela sala de jovens, mais eles vão prosperar. Em contraste, Sean Sears, quando adolescente, exatamente o tipo de pessoa de quem Growing Young estava falando, teve um desafio de permissão recusada, que era tão extremo a ponto de ser cômico. No entanto, temo que haja um pouco de verdade em sua experiência. Sean foi para o seminário apaixonado pelo ministério estudantil. Havia uma igreja popular perto do lugar em que estudava e ele tentou se envolver no ministério estudantil de lá. E encontrou o pastor de jovens e perguntou: como posso me envolver? Talvez você precise de alguns conselheiros? Não, nós temos todos os conselheiros de que precisamos, o pastor de jovens respondeu. Ok, eu sou seminarista e desejo fazer parte da igreja por 4 anos, Sean disse. Talvez haja outra maneira que eu possa ajudar. Não, estamos todos prontos. Sean realmente queria forçar a barra, então ele propôs ao grupo de jovens fazer passeios infantis. Não, obrigado. Ele ofereceu para ir a alguns jogos de futebol dos estudantes só para encorajá-los. Não, obrigado. E se ele aparecesse no dia anterior ao grupo de jovens para montar a sala da reunião? Não, obrigado. Sean fez sua última tentativa. E se quando você realizar um evento da juventude, eu vier depois para limpar as caixas de pizza e o restante do lixo? Não, cara. Estamos todos prontos. Você já sabe como Sean se sentiu, totalmente desanimado. Sua namorada e futura esposa estava indo para uma igreja mais distante e considerada menos espetacular. Era menor, mais velha e tinha menos sinos e barulho. Sean decidiu comparecer, principalmente por estar interessado nela. Depois de algumas visitas de Sean, o pastor perguntou: existe alguma maneira de você se envolver? Sean sentiu uma onda de energia e explicou que gostaria de ser um pastor de jovens algum dia. O pastor respondeu: por que um dia? Por que não agora? Imediatamente Sean começou a pensar em todas as razões pelas quais o pastor de jovens da outra igreja não o queria. Eu estava começando a acreditar que não era necessário, refletiu Sean. Mas então esse pastor me deu permissão para fazer o que eu precisava para alcançar os jovens que estavam longe de Deus. Sean aceitou o desafio e começou um grupo de jovens com 3 alunos do ensino médio da igreja. 1 ano e meio depois, o grupo cresceu para 35. Assim, a igreja passou de aproximadamente 100 pessoas para 135, sendo agora 1/4 da congregação. O que Sean chamava de punks pré-adolescentes de rua. Os velhos de cabelos grisalhos eram os mais amorosos e pacientes que eu poderia esperar, disse Sean. As crianças eram barulhentas e bagunceiras, mas a congregação estava muito animada porque as crianças do bairro estavam encontrando Jesus. O impacto disso sobre Sean transformou seu futuro. Essa experiência colocou dentro de mim uma paixão, dando-me a convicção de nunca ser uma barreira ou entrave para outros servirem a Deus, disse ele. Eu estava determinado a ser um doador de permissão e não portador de permissão. Avanço rápido para os dias de hoje e Sean Sears é um formador de heróis. Sean plantou a Grace Church, Igreja da Graça, em Boston, Massachusetts, e nos primeiros 12 anos da vida plantou outras 4 igrejas. Um estudante de 19 anos que ajudou Sean a começar a igreja tornou-se o pastor de sua primeira igreja filha. Eles dão grande ênfase no desenvolver e dar permissão para homens e mulheres que possuem alta capacidade,
mas estão subutilizados no reino. Toda a igreja que conheço, incluindo a Grace, é cheia de líderes de Xixã. Nós simplesmente não fazemos um bom trabalho em identificá-los, dar-lhes permissão e liderá-los. Acredito que a pesquisa do Growing Young chegou ao ponto, mas a permissão não é apenas para integrar e mobilizar a próxima geração. Jesus quer que o dar permissão esteja no DNA de toda geração que o segue. Medos que nos impedem de dar permissão. Duas das pessoas que mais dão permissão que conheço são Larry e Debbie Wolkmeyer, que serviram por mais de 25 anos na Light and Life Christian Fellowship, Comunhão Cristã, Luz e Vida, na Grande Los Angeles, começando com um punhado de pessoas brancas comprometidas com uma congregação, estabelecida em uma instalação antiga, com um estacionamento muito limitado. A igreja tornou-se uma igreja urbana multiétnica, voltada para fora, contando com 1.000 participantes que plantaram 44 igrejas. Larry diz que existem dois tipos de igrejas: igrejas lacustres, igrejas fluviais. Ele explica que igrejas lacustres são como corpos de água que não vão a lugar nenhum. Então tudo fica em um só lugar. Uma igreja no lago mantém tudo dentro das suas margens e, a menos que algo a excite, de vez em quando ela ficará estagnada. As igrejas fluviais são diferentes porque a água está fluindo para algum lugar. Nada fica igual e a corrente está sempre em movimento. Larry diz: nosso foco agora é alcançar, ensinar, repor e enviar. Queremos liberar um rio de multiplicação em nossa igreja, em nossa cidade, no mundo. Das 56 igrejas que a Light and Life iniciaram, 20 são igrejas locais e domésticas, de 36 são internacionais, nas Filipinas, na Etiópia e na Indonésia. Toda vez que nova oportunidade para enviar alguém surge, há uma tentação de manter e preservar o que você tem. Não é fácil ser uma igreja fluvial, mas nos sentimos chamados a continuar enviando as pessoas, diz Larry. Enviamos muitos funcionários, líderes, doadores e muito dinheiro para iniciar novas igrejas. Alguns desses grupos foram pequenos, várias vezes doamos 10% de nossa congregação e em 2 ocasiões enviamos 25% de toda a nossa igreja. Em seu e-book Flow, Unleashing a River of Multiplication in Your Church, City and World, Fluxo, liberando um rio de multiplicação em sua igreja, cidade e mundo, Larry diz: quanto mais eu estudava o livro de Atos, mais ficava impressionado com a ousadia destemida que marcou a igreja primitiva. Risco era o especial diário no cardápio da igreja. Ele continua destacando medos muito reais que normalmente impedem os pastores de dar permissão para plantar novas igrejas. Mesmo que você não seja um pastor, acho que você pode se identificar com cada um desses medos. Aqui estão os 5 medos que ele identifica que nos impedem de dar permissão. Primeiro, medo de falhar. Dar permissão significa dar não apenas autoridade, mas também pessoas, líderes, dinheiro, sabendo que o novo projeto pode falhar. Isso significa que você tem medo de estamos vencendo na adição porque arriscar perder na multiplicação? Ou e se a plantação de igrejas causar danos na nossa igreja mãe? Vamos nos recuperar? Você enfrenta esses medos e dá permissão de qualquer maneira. 2. Medo de rejeição. Multiplicação significa dar permissão para transferir fidelidade do pastor que envia para o pastor da plantação.
Esse tipo de troca emocional exige uma segurança pessoal profunda para superar os medos internos de rejeição. Os pastores devem perguntar: estou seguro o suficiente em Deus e em minha própria identidade para encarar o que parecerá uma forma de abandono? 3. Medo de perda de controle. Liderar com um sim significa que você está capacitando outros e retirando da administração direta líderes e pessoas. É muito parecida com um pai que cria um filho e deve suportar a possibilidade de ser ferido pelas más escolhas do filho. Os pastores devem perguntar: confio em Deus o suficiente para entregar grandes grupos de pessoas a pastores novatos? 4. Medo de conflito. A doação de permissão sempre altera o status quo e cria a possibilidade de um retrocesso significativo. Todo mundo adora a adição, mas muitos temem a multiplicação, consequentemente é difícil lançar e perseguir essa visão sem gerar faíscas. Você e os líderes podem lidar com as consequências de desenvolver essa nossa prioridade como nova, potencialmente controversa em uma igreja? 5. Medo de dificuldades financeiras. Quando você dá a grandes grupos de pessoas a permissão de fazerem doações se juntarem a uma igreja, você não tem ideia do impacto na renda mensal da sua igreja. Você se pergunta: será que Deus ainda proverá tudo o que precisamos? Novamente você enfrenta o medo e então dá permissão de qualquer maneira. 6 níveis de doação de permissão. Os Walkmeyers descobriram o segredo de que a multiplicação do reino acontece quando nos tornamos formadores de heróis e damos aos que nos rodeiam permissão para avançar por causa de Jesus. Mas os medos que eles citam são reais, muitas vezes desencadeados por experiências dolorosas. Você já viu ou pensou algo assim? Oh, não! Quando eu disse, por favor, corra com isso, eu queria que você me mantivesse informado, mas parece que você foi e já fez tudo. Quantas vezes você quis dar permissão e alguém, mas as coisas desandaram e você acabou recebendo a autoridade de volta? Talvez no processo você inadvertidamente danificou um relacionamento ou anulou a ânsia de alguém em servir. Aqui estão 6 níveis para dizer sim e dar permissão. Eles são uma resposta perfeita aos 5 medos que estamos discutindo. Eles também oferecem uma série de etapas para dar às pessoas mais e mais autoridade, conforme apropriado à medida que você as movimenta de um nível para o outro. Nível 1. Preste atenção no que faço e depois falaremos sobre isso. Nível 2. Vamos descobrir juntos um plano para que você deve fazer. Nível 3. Proponha um plano sobre o que você deve fazer e vamos falar sobre isso. Nível 4. Deixe-me saber sobre o plano que você deve usar, mas aguarde meu feedback. Nível 5. Você deve lidar com isso completamente e em seguida deixe-me saber o que você fez. Nível 6. Você deve lidar com isso completamente e não há necessidade de me dar nenhum feedback. Esses 6 níveis funcionam melhor quando você atribui uma tarefa a alguém e em seguida pede a ela que repita dizendo: por favor, diga-me qual tarefa você acabou de ouvir de mim e que nível de permissão você recebeu para fazê-lo. Essa abordagem o ajuda a enquadrar o ministério em torno da palavra sim. Se você vai ser um doador de permissão, precisa desenvolver um reflexo do sim. Se alguém vier até você e disser: eu tenho o desejo de alcançar crianças por meio de esportes, o que você diz? Sim. Se alguém diz: quero cuidar de pacientes com HIV, o que você diz? Sim.
Se alguém diz, quero ajudar a fornecer apoio para mães solteiras, o que você diz? Sim. O reflexo do sim encena um golpe de Estado contra o ministério apenas de heróis e inicia uma revolução na formação das diferenças, liderada por formadores de heróis. Um reflexo do sim é o manifesto verbal que diz: eu vejo em você um papel muito necessário a desempenhar na missão de Jesus. Perceba que seu padrão é provavelmente não. Desde o primeiro dia de nosso primeiro trabalho real, nossos chefes, colegas de trabalho e mentores nos dizem: você tem que priorizar. Você não pode realizar todas as ideias que tem. Você precisa aprender a dizer não. Portanto, não é surpreendente que dizer não torne-se nosso padrão como uma forma de autopreservação, resistindo à corrente de pedidos de tempo, orientação e recursos. É fácil para nós mudarmos automaticamente para o modo não. Pode tornar-se nossa primeira resposta natural. Problema: a única coisa que todo formador de heróis possui é que todos ao seu redor precisam de permissão, o que precisa vir na forma de um sim. Se você quiser multiplicar líderes, que por sua vez multiplicam líderes, você deve liderar com um sim. Se as pessoas ao seu redor não conseguirem um sim, elas nunca descobrirão o sonho que Deus tem para a vida delas, ou atingirão seu potencial redentor. Se seus seguidores não conseguirem um sim de você, eles nunca estarão envolvidos na missão. A grande tentação é responder como em vez de sim, mas perguntas de como precisam esperar. Se respondermos como você pode fazer isso, semeamos as sementes da dúvida respondendo às aspirações com uma pergunta sobre estratégia. Se formos direto para quanto custaria isso, estamos respondendo ao sonho deles com uma questão de tática. As questões de como virão depois, mas o reflexo de um formador de heróis é ser um doador de permissão e dizer sim. Logo mais você vai encontrar a segunda parte desse capítulo, tá bom? Deus abençoe você, forte abraço.